Tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, Pai Celestial, ó Senhor, tão maravilhoso nós estarmos aqui, Pai, neste lugar e podermos Te adorar, Te louvar, engrandecer o Teu nome. Senhor, toma este vaso de barro, usa-nos nesta noite e abençoa o Teu povo, ó Pai. Nós pedimos humildemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos preciosos irmãos. Então vamos aqui nos colocar em pé. Tem um hino depois da Escritura. Nós vamos ler Naum, capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. Nós vamos falar um pouco nesta noite sobre advertência. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma a vingança. O Senhor toma a vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se. Nós somos rápidos em irar, não é? Mas o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém? Que o Senhor acrescente, ó Pai, a leitura de Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O poder da cruz, irmã Sufi. Há momentos difíceis que passamos nessa vida, momentos que ferem o coração. Problemas aparecem, não se vê uma solução. O que resta são as lágrimas sofridas. Mas quando lembro da cruz onde morreu meu Salvador, sim, todo amor que nessa cruz Ele provou pra me
salvar. Logo a alegria nasce em mim e os problemas se vão. Respiro a paz em meu viver e louvo a Deus em gratidão. É somente crer, é só confiar que o Senhor Jesus quer ajudar. É somente crer, é só confiar que o Senhor Jesus quer ajudar. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Amém, glórias a Deus. A Bíblia é um livro de advertência, de capa a capa, de aviso, que todas as passagens bíblicas, todos os acontecimentos que aconteceram com aquele povo de Israel no Velho Testamento, também uma parte no Novo Testamento, tudo que foi colocado nesta palavra, irmãos, é para a nossa advertência de Deus. Agora, o que acontece, que nós estamos vendo, é que as pessoas estão deixando de ler a Bíblia. Eu marquei aqui assim: a igreja começou forte e termina fraca. Por quê? Porque todo começo é jubiloso. Israel saindo do Egito, jubilando, louvando, cantando, tocando os tamborins. Era um avivamento, algo extraordinário, sobrenatural que Deus tinha feito. Mas começaram a vir os problemas, as tempestades, as dificuldades vieram lá na frente. E assim é um casamento. Quando começa naquele avivamento, aquela alegria, mas depois vem os problemas, vem as dificuldades da vida, vem as enfermidades, e aí o amor esfria, e aí chega o ponto de divórcio. Assim é na vida cristã. Quando nós começamos avivados,
Nós queríamos falar da palavra para todo mundo. Nós tínhamos uma chama em nosso coração. E agora nós estamos esfriando. É morte. E a Bíblia chega a dizer que se o tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Ora, você acha, meu irmão, que Deus abreviaria o tempo por causa dos ímpios? Quem é que acha isso? Não. Deus abreviou o tempo por causa de nós. Porque se Ele não abreviasse o tempo, não se salvaria ninguém. Jesus disse: haverá fé na terra quando o Filho do Homem se manifestar? Então, o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vivendo uma decadência espiritual nessa última era de Laodiceia. Nós estamos vendo um esfriamento. Nós estamos vendo pessoas deixarem de ler a Bíblia, deixarem de orar, deixaram de buscar a Deus. Quando você deixa de buscar a Deus, Ele também não faz conta de você. Naquela época, aqueles irmãos, eles davam suas vidas por causa deste evangelho. Eles davam suas vidas por aquilo que eles creram. E hoje, se um diácono olhar de cara feia às vezes para o irmão, ele não vem mais na igreja. Estou mentindo? É advertência. O que tem acontecido? Nós temos que rejuvenescer na palavra. Se está faltando vitamina para você, Deus te dá vitamina nesta noite. Se está faltando força, Deus tem força para você. Se está faltando fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que está acontecendo é que o inimigo está nos desviando do caminho. Ele está tirando a atenção das pessoas da palavra. O diabo, pastor Milton, ele não empata as pessoas de vir na igreja. Não. Ele lhes dá ocupação, dá trabalho, coisas boas, tarefas, afazeres. E nisso ele vai nos enrolando. E quando vemos, nós estamos embaraçados. Irmãos, não haverá outra era, não haverá outra oportunidade. A oportunidade que você tem é esta vida. Aquele mancebo, o rico e Lázaro, aquele rico, Abraão falou para ele, é Lucas 16, não é, irmãos? Vocês conhecem aí? Vamos. Lucas 16. E aconteceu que o mendigo morreu, verso 22. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que quer dizer céu. Tem Bíblia que está escrito céu. A tradução é céu. E morreu o rico, e foi sepultado, e no Hades, Hades é inferno,
ergueu os olhos estando em tormenta, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão vai falar para ele no 25, filho, lembra-te que recebeste os seus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. Agora ele pediu aqui mais na frente, você pode ler o capítulo inteiro. Ele pediu para Abraão mandar Lázaro ressuscitar e ir na casa de seu pai, que ele tinha mais 5 irmãos, que ele não desejava que seus irmãos viessem para aquele lugar que ele estava. Mas Abraão disse para ele: lá tem Moisés e os profetas, tem os pregadores, tem a igreja, o caminho de Deus é este. Tem os atalaias de Deus avisando o povo, pregando contra o pecado, pregando contra essas modas nojentas de Satanás, contra o adultério, contra os vícios de bebida, de cigarro. Essas coisas vão te levar para o inferno. Você precisa se libertar. Essas coisas o diabo colocou aqui nesta dimensão para segurar as pessoas amarradas, prazeres da carne. É melhor você ser ferido agora pela palavra do que ser ferido lá por Satanás na 5ª dimensão. É muito melhor chegar naquele dia, você dizer: obrigado, pastor. Obrigado por aquele dia que o Senhor me abriu os olhos, me advertiu. Agora as pessoas não vêm ouvir isso aqui. Igreja que prega a verdade esvazia. Igreja que prega a prosperidade, ela enche. Mas o povo não está precisando de prosperidade, o povo está precisando de ser corrigido. Nós estamos errados, nascemos em pecado, precisamos sair do pecado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Queria deixar isso aqui para vocês. A partir do verso 6. E estas coisas foram feitas em figura. Figura é tipo. Para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se para folgar. Isso aqui Paulo estava falando de quem? De Balaão, né, pastor meu? Números 25. Quando Balaão, ele não conseguia amaldiçoar Israel pela palavra. Quando ele ia proferir a maldição, saía bênção da boca dele. Por 2 vezes ele tentou amaldiçoar Israel e não conseguia. Aí o rei ficou brabo com ele, ele traçou uma estratégia. Pela palavra eu não derrubo esse povo, mas pela carne eu derrubo esse povo. Então ele pegou aquelas mulheres moabitas,
atraentes, moças bonitas, dançarinas. E ali ele chamou os filhos de Israel para aquela festa, banquete, comida. Aí quando chegou lá na hora da festa, aí Balaão deve ter dado um sinal assim, ó, agora é a hora das mulheres, traz. Balaão era um profeta. Ele sabia que Deus aqui, Naum capítulo 1, bem aqui, ó, o verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Aquele que é avisado, aquele que sabe, Deus não vai ter ele como inocente. Então Balaão fez o povo se culpar. De repente o povo estava lá e entrou aquelas mulheres e fizeram a dança bonita, e aí o povo se entrelaçou com elas. Naquele dia morreram 23 mil, é o que Paulo está citando aqui. Verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo se assentou a comer e a beber e levantou-se para folgar. Folgar é festejar, banquetear. Verso 8, e não nos prostituamos, que naquele dia houve prostituição, como algum deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Ele está lembrando lá de Israel. Pela serpente, depois Deus teve que mandar Moisés fazer uma serpente de bronze, para quando eles olhassem para aquela serpente, aí eles eram picados, olhavam para aquela serpente e eles eram curados. Né? O que significa serpente de bronze? O profeta fala, a serpente simboliza o pecado, que o pecado entrou através da serpente. E o bronze é juízo, julgamento. Então a serpente de bronze é o pecado já julgado, que foi levantada lá no deserto, e quando Israel olhava, eles eram curados daquele veneno. Paulo está dando uma advertência para nós, um aviso aqui do apóstolo. Agora preste atenção nesse verso 10. E não murmureis, não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Agora, irmãos, Israel, preste atenção, Israel não tinha tipo. Não. Israel estava fazendo o tipo. Nós temos o tipo. Nós temos o exemplo. Israel não. Nós temos a Bíblia mastigadinha nas nossas mãos, completa. E nós não temos somente a letra da Bíblia em nossas mãos. Nós temos a revelação da Bíblia, que é a mensagem de Elias, que veio revelando todo o segredo que estava oculto. Irmãos, nós temos todo o conhecimento hoje das Escrituras. Todos. E estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Agora, mensagem à voz do sinal, parágrafo 20.
Um profeta, irmãos, é uma voz de advertência. Todas as vezes que Deus enviou um profeta na terra, ele foi uma voz de advertência. Mas quem deu ouvidos a essa voz de advertência? Herodes deu ouvido? César deu ouvido? Não. Os fariseus deram ouvidos? Os saduceus deram ouvidos? Você quer ir rapidamente em Lucas 3? Rapidamente. Lucas 3. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Agora, irmãos, preste atenção. De um lado, aqui está colocando a política de um lado, você consegue entender? A política de um lado, certo? Aqui ele fala, Anás, Tibério César, sendo tetrarca, presidente, etc. Então, aqui de um lado ele coloca a política. E de um outro lado ele coloca a religião do dia. Preste atenção para você captar a revelação correta disso aí. Primeiro, no verso primeiro, ele coloca a política de um lado. Estão entendendo, irmãos? No verso 2, também ele coloca a religião de um lado, o sistema religioso do dia. Aí ele fala, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele fala antes aqui, veio no deserto um homem vestido de peles de ovelha, barbudo, cabeludo, comendo gafanhoto, que ele se alimentava de gafanhoto. Veio a palavra, em mel, irmãos, veio a palavra de Deus a ele lá no deserto. Estas coisas são exemplo para nós. Verso 3, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. João trouxe o aviso. Foi assim que a palavra de Deus se manifestou através do profeta Elias ali. Mas aquele povo não ouviu a advertência de Elias. Isso é tremendo, irmãos. A Bíblia é exemplo. De repente, Gênesis ali, capítulo 5 para frente, é o que está nessa mensagem, a voz do sinal, parágrafo 20. Você anota aí. A voz do sinal, parágrafo 20. Preste atenção. De repente, sai um velhinho, um senhor, um camponês lá do sítio, e vem para a cidade, e ali ele se instala, e ele começa a limpar um terreno, com a família dele, bem grande aquele terreno, ele começa a limpar, a raspar, a planar ali, a planar aqui, e começa uma martelada de cá e outra de lá, e o povo escuta. Os curiosos, chega lá em Noé, lá está aquele velho, ninguém conhecia ele direito, está lá aquele velho, batendo lá, começando a fazer um negócio, e o povo pergunta, o que você vai fazer?
Ele disse: vou fazer um barco. Um barco? Quão estranho foi aquela advertência de Noé. Mas por que você vai fazer um barco? Ora, o mundo vai alagar. Ah, aqueles críticos, eles devem ter feito assim, ó. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Nunca choveu sobre a terra. A nossa meteorologia, a nossa ciência pode provar que você está louco. E provou. Mas Deus provou que Noé estava certo. Como que Deus provou que Noé estava certo? Mandando chuva sobre aquele povo. Irmãos, eles quer ouçam, quer deixem de saber. Mas eles hão de saber que um dia Deus enviou um profeta nesta era. Mas você não vai saber, você está sabendo agora. Aleluia. A ciência dos dias de Noé provou que Noé estava louco. A religião, o sistema religioso dos dias de Noé provaram que Noé estava louco. Assim como a religião dos dias de Jesus provou que ele era Belzebu. Quando perguntaram lá na religião, quem é esse Galileu aí que cura o cego? Diz que ele até ressuscitou um morto. Eles tinham que dar uma resposta para o povo. Não, esse aí, gente, ele não faz essas coisas, ele faz por Belzebu. Isso aí é Belzebu que faz isso nele. Por quê? Porque ele não é associado com a nossa religião. Ele não veio nem da tribo do sacerdócio, que era a tribo de Levi. Quem sabe a tribo que Jesus veio aqui? Alguém sabe ou não? Ele é o leão da tribo de Judá. Porque a verdade, irmãos, por que eu estou trazendo isso para você? Porque a verdade do dia sempre foi loucura para a grande maioria da população, para o sistema político e para o sistema religioso do dia. Preste atenção, a verdade de Deus sempre veio fora dessas coisas. Noé passou 120 anos construindo aquele barco, sendo criticado. O diabo falando o tempo todo do ouvido dele que não ia chover, e ele falava, vai chover. Assim como ele está falando para você, não vai haver arrebatamento, mas Deus te fala nesta noite, haverá o arrebatamento. Haverá uma transformação, irmão. Israel não tinha exemplo, mas nós temos uma tumba lá em Jerusalém que está vazia. Aleluias, está vazia aquela tumba. Nunca acharam o ponto que estava dentro dela lá os cientistas. Sabe por quê? Ele não está mais lá. Ele ressuscitou no terceiro dia. E se você deseja ser como ele, ressuscitar como ele, ouça a advertência. Ouça o aviso da palavra. Esse parágrafo aqui eu preciso ler. Apocalipse capítulo 4, 31. Primeira parte. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. João capítulo 1, verso 14.
E ele disse aos seus discípulos: não sigam pelo caminho dos gentios. Não era para eles, era Paulo. Mas vão às ovelhas perdidas de Israel. E quando forem, aquele que vos receber, me recebe. Está vendo? Quando entrarem em uma cidade, e eles não lhes receberem, sacudam o pó de seus pés e vão. Você sabe o que aconteceu? Ó? Vão embora, e verdadeiramente vos digo, serei mais tolerante com Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que serei com aquela cidade. E cada uma daquelas cidades, preste atenção, cada uma daquelas cidades que recusou aqueles homens, está em cinzas hoje. Já parou para pensar? Isso aqui o irmão Brana pregou em 1960. Cada cidade que rejeitou os discípulos, quando eles saíram, eles sacudiram o pó. O que veio depois? O juízo. Não aceitaram os discípulos, não aceitaram a palavra, depois veio o juízo. E cada uma que os recebeu, olha só, está firme como as estrelas. Isto é correto, veja. Ele leva muito tempo para responder, mas Deus responde, não se preocupe. Amém? Então aquelas cidades que não ouviram a advertência dos discípulos, quando eles saíram, eles sacudiram os pés. Só que elas não caíram na hora, não. Não foi na hora que eles sacudiram os pés que elas viraram cinza. Não. Aquilo veio depois na história. Deus, o juízo veio depois. E a Bíblia diz que por Deus não executar o juízo na hora, o ímpio, permanece aí no pecado. Mas uma hora esse juízo vai vir. E a única maneira que você tem de se livrar desse juízo não é entrando no tabernáculo da fé, não. É entrando em Cristo. Amém? Não é entrando em uma igreja física, mas é entrando em Cristo, no corpo de Cristo. Esta é a verdadeira igreja. Não é igreja fulana, igreja ciclana, igreja beltana, nem o tabernáculo da fé não salva ninguém, meu irmão. O que vai nos salvar é a palavra. Amém? É Cristo, é a palavra.